Olá, segunda série, vamos para a nossa sexta aula de Química com o assunto mistura de soluções. Então, as misturas de soluções elas podem ocorrer de duas formas que nós vamos estudar. Com o mesmo soluto ou solutos diferentes sem que haja reação química entre eles. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de cada, tá bom? Primeiro, com o mesmo soluto. O que nós precisamos fazer? Fazer os cálculos relativos ao soluto de cada uma das soluções que foram misturadas, então verificar a massa e a quantidade de matéria. Somar os valores considerando que ambos os solutos estão na solução final, então você vai somar os valores de massa. Considerar que o volume da solução final é praticamente a soma dos volumes das soluções misturadas, ou seja, somar os volumes. E calcular a concentração na mistura final com base nos cálculos anteriores. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês um exemplo, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá bom? João possuía um recipiente, deixa eu pegar aqui a caneta, com 1 litro de NaOH que possuía meio grama de sal. E outro recipiente com 1,5 litro de NaOH, ou seja, aí, ó, o mesmo sal, tá? Que possuía 0,9 gramas de sal. João misturou os dois recipientes e qual a concentração final dessa solução? Então, como o texto nos diz, o texto dos livros nos diz, em primeiro lugar nós temos que somar a quantidade de sal e a quantidade de solução, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, concentração final vai ser a soma dos sal. Ó, então, do primeiro recipiente é meio grama, do segundo 0,9 grama. Dividido pela soma dos volumes. Então, o volume da primeira solução é 1 litro, da segunda 1,5 litro. Certo? E joga na calculadora. Então, meio mais 0,9 dá 1,4 e embaixo 2,5 gramas por litro. Então, dividido na calculadora, 0,56 gramas por litro. Tá? Então, gente, para vocês terem uma noção, professor, será que eu fiz certo? Então, uma noção básica. O valor ele tem que estar sempre entre o menor e o maior. Então, o menor nesse caso é meio e o maior 0,9. Então, não pode dar menos do que meio. Ah, fiz lá, deu 0,3. Está errado. E nem pode dar mais do que o maior, 0,9. Deu 1,2. Está errado. Tem que dar entre meio e 0,9. Aí, 0,56. Ok? Então, esse é um exemplo com o mesmo tipo de soluto. E com solutos diferentes sem que haja reação química entre eles. Então, nós temos que raciocinar com cada espécie de soluto, o íon ou substância nas soluções a serem misturadas e depois fazer os cálculos para a solução final, levando em conta o volume dessa mistura. Como assim? Nós vamos ter que fazer a concentração de cada um deles separados, tá bom? De um por um. Por exemplo, Ricardo possuía um recipiente com 1 litro de solução com 0,02 gramas de magnésio e outro recipiente com 1,5 litro de solução que possuía 0,01 grama de sódio. Então aqui em cima é magnésio e aqui embaixo é sódio, ou seja, são diferentes. E eles não reagem, tá, gente? Então tem que ter essa característica importante. Ele misturou os dois recipientes. Qual a concentração final de cada íon nessa solução? Então vamos começar calculando o magnésio. Então, o magnésio no início era de 0,02 aqui, ó. Não aumentou nada de magnésio, né? Mas aumentou a solução, ó, de 1,5 juntamente com 1 litro. Então, por isso que eu somo aqui, ó, 1 litro mais 1,5 litro, que dá 2,5, né? Aí a matemática, ó, 0,02 dividido por 2,5. Então, aqui eu vou ter uma concentração de 0,008 grama por litro de magnésio. E sódio, tem que calcular separado. Vamos calcular o sódio. No início, era 0,01 gramas de sódio, dividido pelo volume total. 1 litro mais 1,5 litro. Então, somando, dá 2,5, né? 1 litro mais 1,5 litro. E 0,01 dividido por 2,5 dá 0,004 gramas por litro. Ok, gente? Então, aqui nós temos um exemplo para cada um desses. Qualquer dúvida, entre em contato, certo? Não fique com dúvidas. E bom estudo para todos.